dessa quinta-feira, que já muito chiquíssima, apresentou de São Paulo, depois voltou e teve um breve descanso, mas está aqui, vestindo vermelho, cereja, eu não sei. Ela está linda, deslumbrante. Luciana Monduzzi, boa tarde, bem-vinda. Gente, que saudade de vocês. Pensa na crise de abstinência, meu senhor. Meu Deus, aí esse microfonezinho vermelho, ele tem uma energia, ele tem algo muito poderoso aqui nesse microfone vermelho. Você não acha, não? Eu tenho certeza. É muito diferente quando a gente tá longe dele. Que saudade de vocês, público que tá aqui com a gente no Múltiplas às quintas-feiras. Passamos por um feriado, passamos pela Copa no dia da abertura. Estamos de volta aqui. Firme e forte. Firmes e fortes, com uma baita mulher aqui do nosso lado. Eu falo que essa mulher é uma experiência conversar com ela. Porque ela é dona de uma criatividade extrema. Mas e aí, minha amiga, me conta as novidades. Por aqui tudo bem, graças ao bom Deus. Estamos na torcida, aliás, eu amo Copa do Mundo, mas entregando também o nosso servir. Família, tudo bem, tudo tranquilo, mas sentindo a sua falta, aprender o caminho de volta. Sempre. Engrandece essa bancada. E na volta, já acertou por quê? Além de ser uma mulher muito criativa, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço e dona de um bom humor, isso tudo pra essa sua volta, foi tudo pensado milimetricamente, né, Luciana Monduzzi? Sempre. Não, olha, Múltiplas é meu xodó, né, gente? Vocês sabem disso. Graças a Deus, né? Múltiplas é meu xodó. E aí eu fiquei pensando assim, gente, eu quero uma baita mulher pra essa quinta-feira. E veio aquele plim, né? Porque realmente, posso começar a falar dela? Por favor. Ela é demais. Olha, a gente vai conversar hoje com Carola Curvo, que tem 45 anos. E ela é uma pessoa que nasceu com um olhar humano e profundo sobre o mundo. E isso é verdade, porque eu já tive a oportunidade de ter longos diálogos com ela. A Carola é mãe do Luiz Felipe, do João Gustavo, é companheira do Henrique e transformou sua vida numa busca constante pelo entendimento do que nos impulsiona. Olha a profundidade disso. Ela é empresária, especialista em branding, gestora de negócios e tem um olhar para o futuro, inovação e auxilia em tomada de decisões. Ela realmente convida seus clientes a uma jornada de descobertas sobre si mesma. É uma mulher de extrema fé, de extrema criatividade, que se joga no mundo para ajudar outras pessoas a também se jogarem no mundo. Seja bem-vinda, minha amada Carola. Tô muito feliz. Porque eu acho que vai ser uma experiência essa tarde aqui, Marcela. Acredito. Seja bem-vinda ao Múltiplas. Obrigada, lindona. Você tá vendo que minha mão tá até suando aqui, né? Eu sou obrigada a contar. Meu Deus, que desenvoltura, que extraordinária vocês são. E tô muito feliz por compartilhar um pouquinho de mulheres múltiplas aqui hoje com vocês. Que tem tudo a ver com você esse nome, né? Então a gente já começa perguntando a nossa pergunta clássica. A gente sempre repete essa pergunta e ela sempre é, digamos, classificada como a mais complexa, né, Marcela? A gente sempre pergunta. Eu não abro mão, falo, eu vou mudar a primeira pergunta, mas eu gosto de fazer ela. Clássico. Porque é o nosso clássico. E a gente quer conhecer a Carola que se vê no espelho todo dia. Aquela Carola que só você conhece, que tá muito além do que nós publicamente conhecemos. É muito engraçado, né? Porque quando eu recebi a pergunta de vocês, curiosidades sobre você, eu falei, meu Deus, vamos entender qual seria uma curiosidade. Porque esse autoconhecimento, esse tirar a máscara, né? O que você é na frente do espelho é completamente diferente do que a gente é para fora. Isso não é consciente. Você trabalha de uma maneira realmente dentro dessa proteção, dentro do seu casulo. Então, eu me descobri também, quando eu estava respondendo para vocês, coisas que eu não contava para ninguém. Ninguém sabia. É engraçado isso, né? E estamos aqui para partilhar, que é algo que eu aprendi recentemente no acampamento da Arquidiocese. Ela ainda veio repleta do Espírito Santo, minha verdade, gente. Tive uma experiência E quando absurda. eu vi e soube que você estava lá, eu fiquei tão feliz que eu disse assim, eu quero conversar com a Carola quando ela voltar, porque além de ser muito inteligente, é uma pessoa muito cética, assim, né? Então, a gente vai chegar nesse ponto porque eu quero saber, mas assim, a sua luz, a sua alegria, já chegou aqui, assim, algo transbordante. Visivelmente. Obrigada, Marcela. É inacreditável estar aqui. Eu duvidava que eu estaria aqui um dia. Não, são encontros
temperos que nunca são acaso, né? Exato. Eu quero que se traga realmente pra gente essa sua essência. E você não é a primeira pessoa que fala, poxa, quando você me pergunta curiosidade sobre mim, eu paro para pensar sobre isso. Então, a gente também tem essa proposta, né, Marcela, de fazer ali De um reflexão, estímulo né? ao autoconhecimento, que eu acho que é a base de tudo. Então, assim, quem é a Carola mesmo? Aquela que você fala assim, cara, essa é a Carola. A Carola, ela é estranha, ela é doida, né? Por isso que a gente se encontrou. A Carola, ela é muito curiosa, né? Então, ela trafega por muitos caminhos diferentes. E eu me encontrei muito no branding em função disso. Porque eu gosto de questões complexas, é isso que me atrai. E aí, quando a gente trafega por diferentes negócios, por diferentes dados, por diferentes percepções, por diferentes pessoas, é justamente nesses pontos são esses pontos que me atraem, entendeu? Entender ali qual que é o estímulo que faz com que pessoas tomem decisões, né? O que circunda tudo isso. Então, o que realmente está acontecendo aqui, né? Quais são esses pontos de mutação no momento dessas decisões? E é justamente por isso que fez muito sentido lá atrás eu seguir por esse caminho do branding, porque ele é realmente o momento em que isso acontece, né? E a gente consegue controlar as nossas decisões. Mas e como controlar a decisão do outro? Como prever a decisão do outro? E é justamente esse ponto que me fascina grandemente. Nossa, assim, eu preciso dar um testemunho, Marcela. Por favor. Eu já conversei com a Carola, assim, imagina, a gente se conheceu por causa de Rosi. Sim, Maria Rosi, nossa maravilhosa. múltipla Maria Rosi, que trouxe Carola, a gente se conheceu por causa disso. E na nossa primeira conversa, foi uma leitura tão certeira, assim, sobre as nossas experiências, sobre os nossos desejos, sobre o que a gente... Em um momento que a gente está na vida, que foi algo muito impressionante, porque eu não me acho uma pessoa tão fácil de ler. Muita gente me mal compreende. Muito, isso acontece muito comigo. E você me compreendeu, assim, de primeira, conversando. Então, realmente, é uma experiência conversar com você por causa desse seu lado, né? Tão perspicaz ali na criatividade de descoberta dos seres humanos também. Eu acho que tem tudo a ver com você. E é por isso que eu vou fazer a nossa primeira pergunta aqui. Olha só. Você falou algo muito interessante para nós. Eu achei fantástico. Que a sua carreira foi construída tentando responder a pergunta: por que as pessoas fazem o que fazem? Olha, achei isso sensacional. Como essa busca influenciou a sua forma de empreender? Vamos lá. Então, desde o começo, bem, eu comecei pelo design, né? E entendendo grandemente o que é design, né? Design, ele é o eterno conflito entre a forma e o conteúdo. É diferente do que entre a forma e a funcionalidade. A partir dali, eu comecei a compreender o porquê as pessoas escolheriam aquilo em detrimento de outra coisa. E foi justamente essa camada de branding, essa camada de posicionamento que me trouxe a entender que uma marca, a comunicação para fora, sozinha não adianta, ela precisa estar linkada à modelagem desse negócio para que ela funcione. Então, as pessoas costumam entender o negócio de maneiras seccionadas. E, na verdade, é uma grande orquestra, que ela precisa ser consumida de maneira macro, né? Compreendida de maneira macro. Porque, senão, uma coisa não conecta lá na ponta. E aí, realmente, a gente tem vários fragmentos diferentes. Então, meus estudos começaram a partir daí. Só que isso está totalmente ligado às teorias de comportamento, a behaviorismo, aos estímulos do ser humano, né? A compreensão, a gente vende para pessoas, né? Se tem uma grande verdade entre todo esse processo, é que qualquer tipo de venda, qualquer tipo de troca, ela acontece entre pessoas. Então, a gente precisa compreender muito grandemente pessoas para a gente conseguir trazer essa camada de verdade, e que é algo que, né, como eu me formei lá em 2000 e acompanhei muito de frente toda essa transformação, toda essa fragmentação da verdade, todos os novos escopos de mídia, a comunicação lá atrás, né, em 2000, quase 30 anos atrás, ela era mais direcionada, ela unidirecional, e a gente está vendo agora que a informação ela surge de todos os lados e com camadas que
não tão verdadeiras assim. Por quê? Na verdade, pode ser verdade para aquela pessoa, mas ela coloca o repertório dela para entender aquela verdade. E isso muda tudo. E a partir do momento que a gente vê informações surgindo de todos os lados, com tantos repertórios diferentes, fazendo com que aquilo se distorça, né? A gente tem um novo fenômeno, a gente tem pontos de ruptura. E é justamente os meus objetos de estudo estão justamente fora da curva de Gauss, nos extremos, o que provoca esses pontos de ruptura dentro da compreensão do ser humano e que, por óbvio, isso leva ao branding, à marca, ao negócio e à comunicação. E aí é inevitável também que a gente pergunte, porque a Carola é uma das profissionais mais respeitadas no nosso estado, no Brasil, é referência no que faz. E como é que você define o seu trabalho? Porque você tem essa criatividade, essa inteligência, essa excelência na entrega, na leitura dos seus clientes, que eu sou testemunha. Quantos tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto, inclusive, e eu bati o olho e sabia, é a Carola que fez e não é inevitável. Maravilhoso. Mas, e essa definição, olhando esse cenário que você narra pra gente, e me veio à cabeça, a gente vive a Copa do Mundo, e a Cazé TV mostra esse fenômeno. Exatamente. Que você nos narra aqui. Como você define o seu trabalho, a sua atuação diante desse cenário atual? Na verdade, é global. Conta pra gente. É cada vez mais descontrolada, né? A gente percebe cenários cada vez mais imprevisíveis. Então, justamente por isso que hoje a gente diz que a gente trabalha com ciência de negócios e marcas. Por quê? Porque hoje a gente tem dado para tudo, para absolutamente tudo. E a leitura e a interpretação desses dados que realmente nos trazem o que provavelmente vai fazer sentido. Mas quando a gente está desenvolvendo um negócio, a gente precisa entender que talvez o cliente para quem a gente está apresentando não faça sentido para ele naquele momento. Entende? Então a gente tenta trazer dentro de uma maior clareza do mundo quais esses possíveis caminhos para que esse cliente ele entenda dentro do conforto dele também o que faz sentido para ele. E é muito, muito comum, Marcela, Luciana, a gente desenvolver, porque a gente faz teses de negócio, a gente desenvolve vários negócios para entender em que local que esse cliente, porque é a transformação de vida dele, né? Ele está investindo tempo, dinheiro, disposição naquilo, então aquilo vai impactar. Sim. Porque senão não tem porquê. Se não for para que esse negócio impacte a vida dele e dos demais, não tem porquê aquilo seguir também, né? E é muito comum, ele chega lá e a gente apresenta essas teses para ele, e ele escolhe uma tese que era o que talvez já estivesse mais próximo da cabeça dele, e um tempo depois, ele volta para mim e fala: Carola, você tinha razão. Eu já cheguei lá naquilo. Ou você tinha razão. O meu escopo de vida já mudou. E começa a trazer este outro negócio. E a gente termina assim, né? Eu estudo futurismo há muito tempo. Futures Literacy. Letramentos de futuro. Então, até os meus meninos estavam falando: mãe, o problema é que você vive muito acelerada. Você vive muito, né? No depois, assim. E as pessoas não são obrigadas a entender. Mas é muito legal, é muito interessante isso. Muito. As pessoas não são obrigadas a entender isso. Então é muito comum, realmente. A gente tem um grande exemplo da Cláudia Brandão, né? Quando a gente foi desenvolver o negócio dela. Eu falei: Cláudia, eu te enxergo aqui. E em um ano eu tava falando: não, Carola, mas isso tá muito pra mim. Meu Deus, é uma caminhada muito grande pra eu seguir e tal. Eu vou por esse outro caminho aqui, que é um caminho mais seguro, mais, né? Com menos risco, com menos... E exatamente um ano depois, ela me ligou: Carola, tá, já cheguei lá. Isso deve ser ela fez um vídeo pra maravilhosa. mim fazendo isso. Isso é cada dia mais comum e a gente fica muito feliz realmente em fazer parte dessas decisões. Mas vamos lembrar, né? A gente tá aqui para recomendar. A decisão é sempre do nosso cliente. E a gente, justamente por entender esses sistemas complexos humanos, né, e estudar tanto esses pontos de decisão, esses pontos de ruptura, a gente é muito respeitoso dentro desse sentido. E, gente, assim, a gente sabe que a gente vai desenvolver vários negócios e que provavelmente um deles vai seguir, os demais não, e eles ficam guardadinhos lá comigo. Pra pessoa certa também, né, Carola? Porque, assim, é um exercício muito interessante que você faz. E esse exemplo da Marcela, da Cazé TV, que tá na pauta do momento, né, é sensacional. Porque todos os vídeos que estão analisando o negócio deles,
tá fazendo com o máximo respeito uma comparação com uma grande emissora, né? Falando o que aconteceu para ele chegar onde ele chegou hoje, né? E foi uma oportunidade realmente que eles pegaram na primeira Copa. Sim. Não gastaram nada por isso. Sim. Olha só onde é que a coisa foi. Mínimos recursos, né? Mínimos, nós vamos pegar aqui os direitos da Copa, porque a emissora abriu mão da exclusividade por conflito que houve com a FIFA. Momentâneo ali, Momentâneo, ele pegou a oportunidade e falou assim, não, nós não vamos pagar nada para você, mas nós vamos distribuir aí na internet, no YouTube, como um streaming, e foi um grande sucesso. Tá? Isso foi muito legal, porque eles foram muito visionários. E a grande comparação, que vale muito a pena também para a pessoa que está querendo... que tá nesse ponto de ruptura, que a Carola falou aqui, que isso é fundamental, esse ponto de tensão da vida que você fala assim, eu tô num outro viés, o que eu faço? Às vezes a pessoa, e eu digo porque eu já conversei com muitas pessoas também sobre isso, lá no escritório, mas eu não tenho como investir. Como é que eu vou transformar meu negócio agora? Como é que eu vou mudar minha carreira agora? Eu vou sair de onde eu tô? O que eu faço? E às vezes é muito mais uma questão de criatividade e de visão. Sim. Como a Carol acabou de colocar. Você não precisa investir montas milionárias. Assistam esse case da Cazé que a Marcela trouxe. Tá muito legal. Porque eles falam, olha, eles fazem até o contraponto do investimento da emissora, com o máximo respeito, né? E o contraponto da Cazé. Sim. Então, eu achei isso interessantíssimo. E você faz isso, né, Carol? O tempo inteiro. Depende do modelo, né? O caso da Cazé, a gente costuma falar assim, a lógica dos cisnes negros. Né? É o impacto do altamente imprevisível. Olha só. Né? Porque isso realmente acontece. E isso acontece justamente porque gera conexão. Né? A gente está envolto em universos onde você sabe ter a camada de verdade é tão complexo, porque quando a gente para pensar, como ter certeza que algo é verdade? Se existem várias verdades circulando diferentes. E assim, o algoritmo, acompanhando toda essa mudança de comportamento em função do algoritmo, a gente percebe que está se desenhando modelos de silos diferentes, microsilos, clusters muito pequenos, diferentes, e que o algoritmo ele está aí para isso, né? E dentro das decisões inconscientes, tá? O ser humano é conveniente, não é porque ele quer, é porque ele naturalmente é assim. Então, toda vez que ele encontra o viés que traz uma confirmação do que ele quer querer, ele naturalmente consome mais aquilo, e ele naturalmente vai receber mais daquilo, e isso termina distanciando, você termina não recebendo outros estímulos. E nós somos feitos por estímulos. Por uma quebra de paradigma, né? Exato. Ele fica se abstendo. Exato. Então, a tecnologia está nos ajudando, a gente está aqui rumo ao transhumanismo, né? Rumo à singularidade, que é uma nova era. Se a gente para pensar assim, ó, gente, dentro da evolução, a gente... Mulher inteligente. Mulher inteligente. Segue eu estou impressionada. Segue nesse ritmo que tá bom. Eu tô falando assim, meu Deus, que mulher inteligente. Não, é porque assim, pra falar... Alguém tem um vinho e um baralho aqui pra Ia ser perfeito. Não, é que assim, né? De novo, eu sou muito da ciência, realmente, né? Dos dados. E aí, por isso que o acampamento, vamos falar sobre isso ali, que foi tão transformador para mim. Mas quando a gente para pensar que lá atrás, né, na Revolução Agrária, lá quando a gente começou a plantar, ter o escambo, isso aconteceu 10 mil anos antes de Cristo. Hora que a gente continuou assim por muito tempo na linha de tempo. Só em 1700, mais ou menos, a gente começou a ter uma revolução industrial. Ou seja, pensar de maneira diferente, colocar as coisas numa lógica produtiva, numa esteira produtiva. Certo? Mas olha esse gráfico como foi. Só que de 1700 até agora, aqui, quando a gente começou essa revolução digital, teve um espaço de tempo muito menor. Então, de 10 mil anos antes de Cristo até 1700, 11 mil, quase 12 mil anos. Só que disso para cá foram 2 séculos. E quando a gente para pensar que desses 2 séculos, quando a internet já foi apenas um degrau, né? É um degrau de conhecimento. E a gente, na minha concepção, dentro dos estudos, eu não gosto muito de falar do termo futurismo, mas dentro do que os futuristas trazem para a gente já está numa microera. Então a gente teve uma era que durou muitos anos, depois uma era que durou 300 anos.
e uma era que durou 30. E a gente já começou a passar por uma outra era que se chama GNR, que é genética, nanotecnologia e robótica / inteligência artificial. E cada vez essas eras vão ficando mais curtas e a gente vai se transformando mais rápido. Carola, vou precisar interrompê-la, porque não quero perder esse raciocínio e nós temos um intervalo clássico. Repórter CBN chega trazendo as principais notícias do dia e daqui a pouco, às 38 minutos desta quinta-feira, 18 de junho de 2026... A você que chegou agora, ô sorte, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Faleiro que te interessa aqui na nossa CBN Cuiabá. Vou mandar um beijo à Bruna Bunlai, minha amiga querida, que tá sintonizada. Cunhada de Carola, tá com a audiência qualificada, hein, Carola? Super, qualificadíssima. Ó, Gabriel Menezes, querido, tá aqui. Um abraço pra você. Deus abençoe a sua vida também. Bento, querido, um beijo. Tiago, quem mais? Rita de Cássia, querida, obrigada pelo carinho, pelas palavras. Carola Curva é a nossa convidada. Carola, nesse segundo tempo, se Luciana me permitir, na primeira pergunta clássica, para falar sobre você, você falou brevemente dessa Carola, criativa, doida, no bom sentido. Mas eu quero começar perguntando dessa nova Carola, que voltou do acampamento, repleta do Espírito Santo, desse encontro. Muita gente ouvindo agora e que pensa sobre viver essa experiência. Eu quero que você traga esse relato dessa Carola nessa volta desse novo movimento espiritual tão forte. Essa nova Carola, né? Carola ao quadrado aí. Eu sim, sou uma pessoa muito cética por natureza. Já transitei por diversas religiões. E para entender mesmo, sabe? Eu gosto de experienciar, sentir o cheiro, entender, né? Para mim, observar de longe, para mim, não é suficiente. E a Carola é muito cética, realmente, mas eu fui de coração aberto pro acampamento e, sinceramente, Meu Deus, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? A verdade é essa. Eu fui a última a ser evangelizada da minha casa. Meu marido já era, meus filhos já eram. E a forma com que eu me entreguei é inacreditável, gente. É inacreditável o que esse grupo de pessoas faz pelo outro, faz pelo próximo, gratuitamente. De graça. Faz por vontade mesmo. E a forma com que isso transformou minha casa, com que isso transformou minha família, sabe? E sim, eu era pedra no sapato deles, depois eu percebi, se eles tentavam me falar, mas eu não ouvia não. E essa experiência tem sido realmente transformadora, tanto com os meus filhos, né, que são meus principais pontos, e meu marido acorda às 4 da manhã, lê a Bíblia hoje, e é uma coisa muito, muito transformadora. Ai. E eu vivi coisas lá que realmente eu julgava impossíveis. É sobrenatural, né? É o sobrenatural. É o sobrenatural mesmo. E isso você sabe que é uma pauta recorrente aqui nessa mesa. A gente sempre fala isso, acho que de alguma forma, mesmo inconscientemente, acho que eu atraio isso, a Marcela também, porque eu acho que é uma característica muito forte de nós duas, assim. Eu falo que, se você me perguntar o que define a Luciana, uma palavra, eu vou falar que é fé. Uhum. Sempre, eu já respondi essa pergunta, eu não tenho dúvida disso, que tudo que acontece na minha vida tem a ver com a fé que eu exerço e respeitando sempre as múltiplas formas de se conectar com Deus. E é lindo você dar esse testemunho aqui. Sim, para que as pessoas eu se acho abram inacreditável também. Isso é muito legal, assim, porque quem tá ouvindo a gente vai se sentir... Eu tenho feito esse convite para as pessoas, né? Para elas entenderem a fé delas. E se abrir para o incognoscível, né? Para o sobrenatural, para aquilo que não se vê, para um Deus que é onipresente e onisciente. Convivo com muitas pessoas que ainda não se abriram, principalmente fora aqui de Mato Grosso. Mas aqui, entendo que cada um tem o seu cada momento um tem seu também. momento. Não Eu só fico convidando com muito respeito. Eu falo, Sim. olha, se abre para isso, para experimentar. E aos pouquinhos a gente chega lá. Então, obrigada pelo seu testemunho. Lindo. Ai, gente, agora eu queria falar uma coisa interessante que ela trouxe aqui no intervalo. Que ela fala que hoje o trabalho dela passa pelo comportamento, marcas, inovação e futuros. No plural. Futuros. Eu queria que você explicasse pra gente o que está chamando mais a sua atenção nesse plural, nessas transformações possíveis aí no mundo, Carola. Sim. Entendo que todos nós, enquanto sociedade, estamos num grande momento de ruptura. E que,
a partir de um tempo para cá, já não dá mais para falar em estabilidade, em constância, né? A gente vive em uma eterna inconstância. E como eu estava explicando um pouquinho antes, a gente está saindo de uma era e entrando em uma nova era. Eu creio nisso, né? Que é do transhumanismo. Quando a gente fala em transhumanismo, a singularidade, as pessoas já logo trazem, não, é distante de Deus. Não tem nada a ver com isso, gente. Transhumanismo é a integração homem-máquina e nós todos já vivemos isso o tempo todo. Quando a gente pensa num marca-passo, por exemplo, já é uma forma rudimentar de transhumanismo, né, integração de homem e máquina, e aí sim a gente vai precisar rever todas as nossas crenças, rever tudo isso em que acreditamos, e inclusive essa experiência recente que eu venho acompanhando mais próxima da palavra dele, e tudo que traz, né, humano e máquina em integração, e isso sim a gente fala do prolongamento da vida, mas isso a gente já acompanha há muitos anos, quando a gente pensa que a expectativa de vida era 30 anos no passado e que agora a expectativa de vida são 90, e eu creio grandemente que o ser humano, eu falei isso pra Lu, a Luciana, ela fatalmente vai viver, fatalmente é horrível, né? Fatalmente vai viver 120 anos. Ela falou pra mim, você tem dúvida que você vai viver 120 anos? Eu falei, olha, até esse momento aqui, eu tinha. Eu trouxe essa pauta com a minha ginecologista, com a Bruna, né? Eu falei pra ela assim, Bruna, tá todo mundo falando que nós vamos viver 120 anos. Ela falou assim, muito potencialmente. 110 com certeza, né? Diz que o diagnóstico é 108. Então vambora, né? Ou seja, nós estamos na metade da vida, né? Literalmente. Exato. Você tá vendo que essa metade cada vez fica mais pra lá, né? E o ser humano que vai nascer 150 anos já nasceu, gente. E a gente tá acompanhando uma próxima geração AI native, né? Nascida na IA. Então, que já é com um comportamento completamente diferente. E aí sim, sem querer, essa geração que já nasceu na IA vai trazer muito da IA para ajudar a educar os seus filhos. E essas são coisas que não é porque a gente quer, eu quero, ou fulano quer, concorda ou não concorda. Você entende? São transformações que naturalmente estão acontecendo e a gente pode entender ou fechar os olhos para isso. E tá tudo bem. Em 2020, a gente teve o Nobel em Química, 2 mulheres ganharam com CRISPR-Cas9, que é um editor de DNA. Isso nem é inovação, nem é mais novo. Então, isso é um outro degrau também que nos possibilita falar, sim, em nanorobôs, vivendo com o nosso corpo, consertando o que precisa ser consertado. Então, a gente já tem nanorobôs que a gente consome e que ficam vivendo na nossa pele, exalando, produzindo o odor que a gente quer, mas a fragrância, né, no caso. Então, isso a gente pode trazer e se todo mundo começar a ser curado, vai ter alimento para todo mundo no mundo? Vai ter como todo mundo morar? Então, quer dizer, nenhuma inovação, porque ela existe e ela pode ir para o ar, e tudo isso, claro, a gente tem todos os governos, todas as legislações que nos impedem aí tudo tem que ser uma transição um pouquinho mais lenta, que as transições ficam mais rápidas, porque o próprio ser humano, ele vai se desenvolvendo e ele vai compreendendo mais rápido até que ponto que ele pode ir. Hoje, eu vi a Oprah conversando com o CEO da Anthropic, dele falando assim que ele está desenvolvendo uma tecnologia e que tem potencialmente... Não vamos trazer esse assunto aqui. Gente, é uma coisa... não. Pelo amor de Deus. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu preciso fazer uma confissão. Não, muito eu falo que às vésperas de completar 50, eu faço 49 mês que vem, ano que vem eu faço 50, falo que é um marco na minha vida. Para que ainda estamos à distância. Pergunta pras meninas ali, Letícia, que tá aqui comigo, que é da minha equipe, a Ana. Eu virei a louca agora do estudo da IA, né, Letícia? Eu tô assim, gente, eu tô tão encantada com isso. Porque é uma coisa... Anthropic, então, você falando de Claude. Não, calma. O que ele falou na entrevista? Fala. Ai, não sou nem louca, gente. Vamos pegar esse corte, vamos... Não. Nos bastidores você não conta. quer falar? Não, gente. Coloca lá. Do que é Oprah possível e pro CEO da futuro. Anthropic, deem uma Vai, olhada. vai Vocês depois. mesmos vão ver. Você sabe assim, o que eu queria agora? Vamos lá, já que a gente entrou num assunto profundo aqui. Conselho. Eu queria que você aconselhasse as 2 gerações. A nossa geração, que é a geração que começou a vida no analógico e entrou no digital. Então, assim, eu tô numa constante tentativa de me adaptar a essa realidade, porque eu me vejo ainda muito analógica em muita coisa, né, Marcela? Mas, assim, o conselho pra você, pra mim, né?
E o conselho, que eu acho que também os jovens precisam. Você trouxe um viés muito positivo dos jovens como professores para nós, com a IA. Sim. Mas eu também tenho uma preocupação com os jovens, com a nova geração, que eu acompanho muito com meu filho, eu acompanho muito com o pessoal que trabalha comigo. Eles usando a IA como um verdadeiro substituto deles mesmos. Né? Como é que você vê isso? Se você pudesse aconselhar um equilíbrio, o que você aconselharia? Um desequilíbrio. Ou um desequilíbrio, exatamente. Entendo como desequilíbrio. É que assim, ó, todos esses nossos vieses cognitivos, eles vão se transformando também. Então, a gente percebe que, ao ponto que a forma com que a gente pensava e chegava a uma conclusão e tomava uma decisão era a forma com que essa nova geração pensa, toma uma decisão, é completamente diferente. Então, não é que vai existir um melhor ou um pior. Eles só vão se adaptar dentro deles mesmos. E aí a gente puxa lá da árvore, né? A adaptação, o ser humano ele é adaptável. Então, não adianta nós tentar... A gente pode até tentar acompanhar, mas o nosso modelo mental dificilmente vai conseguir reproduzir os modelos mentais de quem já nasceu com o IA dentro do sistema, entende? E dificilmente isso vai acontecer. Mas é justamente a união disso tudo que quando a gente pensa assim, se eu trouxer o conhecimento de um com o outro, eu não tenho dois. Eu tenho a explosão daquilo, né? Eu tenho a exponencialidade daquilo. Então, recomendar como? Só tentar viver realmente cada um dentro do seu contexto e principalmente, assim, baixar a guarda para entender o outro, né? Porque ele não está sozinho no mundo, né? Ninguém faz nada. Então, é realmente, assim, unir todas essas expertises, porque o passado é muito valioso, os futuros são muito valiosos. Assim, a gente tem um passado, mas a gente tem vários futuros que nós estamos desenhando agora e a gente precisa cada vez mais do olhar para o ser humano. Lembra daquela conveniência que a gente estava falando? Instintivamente dentro da psicologia, hoje não é mais um termo nem mais tão aceito, né? Porque está dentro de vieses cognitivos. Mas é justamente assim, num mundo algoritmizado, onde a polarização é que reina. A gente teve por Oxford aí a palavra do ano de 2025, rage bait, né? Que é tudo que incita a raiva, o ódio, engaja muito mais. E a gente está falando de uma tecnologia que ela está vendo ali por quantidade, por engajamento. Então, o ódio incita muito mais do que o amor. Você reage muito mais, o ser humano reage muito mais com raiva do que por amor, né? Lá nos anos 2000, tinha uma pesquisa que falava assim, quando você fica feliz com uma marca, você conta em média para 2 pessoas. Quando você se entristece com uma marca, você fala mal dela para pelo menos 11 pessoas. E isso no mundo analógico. Você imagina hoje no mundo digital. E isso não é só no universo marca, isso é no objeto tudo, né? E aí quando a gente... É justamente... Dentro disso que a gente está vendo as polarizações, que a gente está vendo... E polarização, não estou falando só de política não, tá, gente? É polarização de absolutamente tudo. Tudo, não existe. E quando a gente coloca, justamente, eu costumo falar assim, não sei se é certo, esse é um termo que a gente cunhou mesmo, que a gente está... A mídia em massa, né, o quarto poder, e a mídia social é um quinto poder, né? Mas que está ali descentralizado. E que justamente por isso não... Quando a gente observa, por exemplo, casos como a Cambridge Analytica lá em 2016, como ela manipulou uma massa, né? Porque a gente tem esse poder, né? De manipulação de massa. Né? E aí, por isso que eu até falei para vocês que eu amo e odeio narrativas. Por quê? Porque as narrativas elas têm o poder de influenciar a massa e a grande questão disso tudo é quando essa narrativa é verdadeira e quando essa narrativa não é. Porque, lembra, o ser humano é conveniente. Então, sim, talvez seja interessante para aquele grupo e não para outro. Então, hoje, essas linhas, as linhas que existiam tênues antigamente, hoje elas já não existem mais. E elas realmente se misturam. Então, penso que a prerrogativa inicial disso tudo é, enquanto seres humanos, né, a gente baixar a guarda e olhar para o outro também. Sim. Porque a gente vive, sim, nessas bolhas algorítmicas e que não nos impedem e quanto mais isso acontece, mais a gente pensa menos e aí mais a gente é levado a crer no que vem de encontro ao nosso viés cognitivo. Então é sempre duvidar, é sempre ter mais perguntas do que respostas. Se existe alguma recomendação, sim, sempre faça muito mais perguntas, sempre duvide das certezas.
É muito mais valioso você duvidar das certezas para você conseguir abrir o seu escopo de observação do que você ter certezas absolutas sobre muita coisa. Foi louca? Não. Super conselho. Não, Super não. conselho. Uma pena que a gente já tá caminhando pro final. Calma. Vamos falar da mulher Carola. Pera, A gente calma. falou muito de trabalho. Tá nervosa, respira comigo. Eu Calma. tô nervosa? Eu sou uma mulher surpreendente. Respira. Calma, respira que eu Eu? tenho uma surpresa. Calma. Eu tenho minhas cartas na manga, Luciana Monduzzi. Carola é uma convidada que é fora da caixa, você já percebeu. Por conta disso, Carla Farrima hoje ela não vem, a gente vai poder extrapolar um pouco o tempo. E ela pra só me avisa aproveitar isso mais. agora? Porque é o fator Olha surpresa. que legal que ela é. Nossa. Ela é super legal. Me Ela emocionando. fala pra mim agora, no final do programa, eu nervosa. A gente tem uma lista aqui, Exato. gente, Vai- de perguntas. Hoje a gente vai toda ela. Marcela, Você vou acredita? anotar essa. Não, ei, Deixa comigo. Luciana, você não tá sabendo receber uma surpresa boa. Hoje na manga, Agradece. entendeu? Ela me deixa tensa à Agradece. toa. Eu podia estar tranquila aqui. Ela me deixa tensa à toa. Mas Tô não é brincando, sempre. gente. É só Não. quando a convidada Olha só que ela tem pra delícia. entregar. E tem muito, porque. Não, amiga, olha, Tem, ó. Deus, isso? do fundo do coração eu tô aceitando. Deus eu não aceito, trabalha com acaso, gente. Eu aceito É aceitar isso o grandemente. receber. Eu colocava em dúvida até isso, sabe? Tá vendo? Mas eu tive É, se abrir o experiências receber, muito... né? Antes da gente seguir aqui, tem muita gente aqui perguntando, querendo saber como é que te encontra, que não te conhecia, para te acompanhar na rede social. Inclusive, ela é bastante ativa. Mas dentre as perguntas aqui, tem a Leonora, que eu gostei bastante, que ela diz assim, Marcela, pede para ela complementar como, então, educar as pessoas, porque muitas vezes manobra, cortina de fumaça para o cidadão comum. Como buscar essa informação, esse conhecimento, se ele é seleto ou não? Eu achei muito inteligente e interessante a pergunta dela. Ah, legal. O que a gente precisa trazer, né? Que disciplina precisamos trazer pra gente chegar nisso? O letramento de futuro. Chama-se Futures Literacy. Não tem muita coisa aqui ainda, mas hoje é muito fácil a gente ter acesso, né? Qualquer coisa em qualquer língua e a gente decifrar isso vai realmente dar disposição, né? Do quanto estamos abertos a isso. São assuntos muito loucos, são assuntos que me trazem pânico, para vocês terem ideia, porque a gente coloca em dúvida muita coisa, a gente levanta muito mais perguntas. O Thiago Matos, que é um grande palestrante, um grande professor nesse sentido, ele traz, que é de algum outro futurista também, que a gente precisa ter uma ignorância mais sofisticada, né? Então, a gente precisa pensar muito mais em quais as perguntas a serem feitas, porque é do ser humano também a gente querer responder e tá certo o tempo todo, né? Eu preciso, uma necessidade de estar certo. E quando a gente traz assim, não, eu posso estar errado, eu posso mudar de opinião. Bem, eu, Carola, adoro mudar de opinião, sabe? É claro que para que haja uma mudança, para que haja uma ruptura dessa opinião, o argumento ele precisa ser tão coerente quanto o que você já tinha, né? Mas você precisa estar aberto a ouvir. E é mágico, gente, sabe? É mágico, cada passo a mais que você dá é mágico. Então, se existe assim, alguma disciplina onde a gente pode tentar se preparar para isso, a gente não vai estar preparado nunca. Letramento de futuros, letramento para futuros, é onde a gente vai entender, sim, os sinais do amanhã, as possibilidades. Então, a gente traz muito hoje futuros no plural, porque um pós-presente junto ali com outro pós-presente e já cria outras possibilidades de futuros, né? Então, é justamente nessa inconstância onde a gente vai lidando e acompanhando ativamente. É algo que eu mesma coloco em dúvida, sabe? Porque é algo que mexe muito com você e que te coloca numa ansiedade, te coloca e como viver com isso, né? Porque você estuda lá quietinho, assim, não dá pra fazer um alarde, não dá pra nada nesse sentido. Não é o meu escopo, pelo menos, sim, né? E aí é esse momento onde você fica, mas parece que ninguém tá entendendo o que eu tô falando, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a pergunta, então, que você acha indispensável para que todos nós façamos? Porque essa pergunta vai ter respostas diferentes. Sim, a partir de cada indivíduo. Então, assim, me fala assim, Luciana, eu acho que uma pergunta que todo mundo tem que fazer para si mesmo é essa. Qual pergunta? Sinceramente, por que a gente faz o que a gente faz? O que nos leva àquelas Por que você faz o que você faz, decisões? Lu? Porque me apaixona. Eu sou movida a paixão, eu sou muito intensa. Essa é a minha dificuldade, porque assim, é um papo que eu já tive, por exemplo, com ela e com várias outras pessoas. E são ônus e bônus. Ônus e bônus. Assim, se eu tô desapaixonada de algo, se algo se torna simplesmente uma rotina
principalmente na profissão, a chance disso continuar fazendo sentido e num ritmo de sucesso é pequena, porque isso não é o que me move. Agora, por exemplo, tem pessoas que são movidas pela estabilidade. Vamos dar um exemplo, Marcela. A gente tive esse papo terapeuticamente. Qual é o critério para um relacionamento? Vamos dar um exemplo. Para algumas pessoas, o critério para um relacionamento é ter ali a pessoa boa do seu lado, é ter uma pessoa que te dê absolutamente calma. Você precisa estar apaixonado? Não, eu já ouvi de pessoas falando assim, não, eu não preciso estar apaixonada, não. Desde que seja um bom companheiro. Essa segurança para mim é o meu valor. Uhum. Exatamente. Então, a pergunta assim, o que é um critério para mim? Por exemplo, para a Luciana e para outras pessoas, o sentimento é um critério muito importante. É claro que eu também quero um grande companheiro, mas eu quero alguém que eu seja apaixonada, que eu olhe tá aberta pra isso, tá, gente? Eu gostaria só para que você não sabe de nada. Nunca mais? Pelo amor de Deus, eu vou levantar dessa bancada. Carola, ela fica soltando aqui as coisas na internet. Você já complicou minha vida, inclusive. Abre aqui. Eu vou levantar. Vou levantar essa bancada aqui. Nós já temos um espaço ocupado. Vamos voltar a falar de futuro? Vamos voltar. Eu fiquei nervosa por ela aqui. Você sabe quantas vezes ela já fez isso comigo aqui ao vivo? Sim. Incontáveis vezes. Eu não posso viver sem essa informação. Ai, meu Deus. Não, mas você precisa compartilhar. É um homem de sorte. Gente, o homem que ganhar esse coração aqui, eu vou dizer, eu vou atravessar o mundo pra dar um abraço e dizer que homem de parabéns, sorte, né? Que homem inteligente, que homem... Essa minha amiga me trinca ao vivo. Ai, para de filmar, Letícia, que a gente tá tendo uma conversa íntima também. E ainda sofro bullying da conversa íntima. Equipe. Tá com um Eu microfone. sofro bullying da própria equipe. Você vai Como poder fazer essa pergunta. Quer virar a folha, quer fazer a folha, quer pegar uma caneta. Gente, eu não falei pra você que conversar com Carola é uma experiência. É verdade. É impactante, assim. É uma terapia, mas é uma terapia, assim, em dose cavalar. Então, pelo menos... Estão mandando aqui pra eu perguntar pra Carola, porque ela faz o que ela faz. Calma que a gente vai perguntar. Tenha calma. Fernanda, um beijo, querida. Obrigada pela companhia. Washington Guimarães, atenção, meu piloto. Um intervalo rápido, o repórter CBN tá chegando. Na volta, um pouco mais de múltiplas, porque sim, Carola merece esse espaço. Luciana Monduzzi, a razão de nós estávamos com saudade. Carla Farrima, um beijo, minha amiga. Boa prova pra você. Por isso, a ausência de Carla na bancada é uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente continua. 18 de junho de 2026. Bem-vindo, bem-vinda você que chegou agora. Ô, sorte, obrigada pela confiança, pela preferência. Sempre 95.9 FM, a única rádio que toca notícia 24 horas por dia. Te convido, é claro, desligando o seu rádio, o seu carro, a seguir conosco no YouTube, CBN e CBA, e por lá também participa, comenta, deixa a sua opinião. Aliás, qual é o assunto que te interessa hoje? Manda pra cá, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Se você tá estranhando pelo horário, CBN Múltiplas ainda por aqui. Manda um abraço a Carla Farrima. A gente estendeu o tempo porque a convidada tem muito que entregar, uma conversa muito interessante sobre futuros, sobre essa mulher múltipla, essa mãe, essa super profissional. Se você conhece o trabalho da Carola, também já manda a sua pergunta, o seu alô. Participa com a gente no WhatsApp 99803-5580. Luciana Monduzzi é a nossa anfitriã, que segue com minutinhos especiais presenteados a ela nessa quinta-feira. Oi? Oi, gente. Oi, eu tô ainda aqui impactada com essa surpresa e muito feliz, porque eu tinha certeza que a conversa com Carola ia ser muito, muito proveitosa para muita gente. Quero aproveitar aqui e mandar um beijão para Carla Farrima. Obrigada, minha amiga. Deus abençoe aí na sua prova. Marcela falou que você está no compromisso, que tudo corra muito bem. E eu queria falar um pouquinho com a Carola mãe, a Carola mulher, né? Que convive com essa super profissional, que ela já mostrou que é. Carola, inclusive, tem um filho da mesma idade do meu, que eles foram colegas de escola, né? O João Gustavo foi colega do João Vitor. Você sabe que foi muito interessante, Marcelo, acontece pra você vai morrer de rir. No dia que falaram assim, vamos conversar, você precisa conhecer a Carola e tal. E aí, a Rose passou o telefone da Carola pra mim. Quando eu fui salvar o telefone, tava lá, mãe João Gustavo. Com certeza, imagina, do tempo que eles eram bebês, né? João Vitor agora homem, João Gustavo também. Quero falar sobre esse seu lado, né? Como a maternidade mudou a sua maneira de enxergar as pessoas, as relações e o trabalho. E você é muito coruja, né, gente? Eu vejo. Muito coruja, amiga, mas é uma dupla, né?
Mas eu assumo assim, hoje eu preciso assumir isso, tá? Quando os meninos eram crianças e que eu precisava trabalhar muito, né? Porque a minha ambição era bem grande e continua sendo. E eu precisei terceirizar muito, realmente, minha maternidade. Eu não estive tão presente como eu deveria, né? Enquanto mãe. Por quê? Porque eu realmente trabalhava fora por muito tempo. E ciente de que eles tinham necessidades escolares a serem entendidas, então eu sempre contratei professoras particulares assim, você aceita ser mãe escolar do meu filho? Porque eu realmente precisava cuidar de outros pontos. E isso é uma culpa muito grande para mim hoje. E para eles, mãe, tá tudo certo, né? Você sempre esteve presente nos momentos mais importantes. E é isso que... Porque por um tempo eu fui mãe, né? Nesse sentido, fiz escolhas que fizeram com que eu me dedicasse muito mais ao trabalho, mas que tivesse muito mais harmonia com os pais dos meus filhos. Isso foi uma escolha consciente. E que hoje, sem querer, vejo que eu acertei bastante nesse sentido e fez com que eles se tornassem homens com muito valor, sabe? E que reconhecem bastante isso, né? Mas é uma culpa que eu carrego, uma culpa que eu vou carregar. E sim, gente, até no trabalho que a gente está executando juntas, Lu, que eu trouxe para você, que as mulheres estão exaustas, sim, gente, porque a mulher, lá no fundo, ela tá exausta, né? Quando tá ela ali, ela mesmo, com um espelho lindo que eu acabei de ganhar, não duvido que exista uma mulher que olhe e fala e não esteja exausta em algum ponto da vida, né? O que nós fazemos todas é equilibrar os pratos. A gente precisa equilibrar a nossa energia, a nossa disposição, as nossas prioridades o tempo todo. Mas falar que conseguimos ser perfeitas em absolutamente tudo o tempo todo? Não conseguimos. E a partir do momento que a gente traz isso e entrega o nosso melhor, né, o que a gente julga ser melhor naquele momento, penso que essa culpa, ela se estabilize um pouquinho. E aí é que tem uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Exatamente. Né? Penso assim. E aí, então, a gente consegue se responsabilizar de maneiras diferentes e tirando um pouco a culpa do centro, que a culpa é onde traz realmente essa camada de sofrimento pra gente viver melhor, né? Acho que no final das contas, o que a gente busca é isso, né? É viver bem com quem nós somos, nos aceitar os coleguinhas, aceitar os demais, e é isso que faz com que a gente tome decisões mais tranquilas. Carol, assim, primeiro, mais uma vez, assim, de uma riqueza extrema, tudo que você está trazendo pra gente aqui. Essa pauta também já veio aqui para essa mesa. Uhum. É uma pauta que é minha, por exemplo, né? Então eu te entendo perfeitamente. Eu acho que hoje eu já consegui me libertar dela, mas assim, eu sei exatamente o que é ser uma mãe que convive com uma malinha. Já fiz um vídeo sobre isso, com uma malinha chamada culpa, né? Hoje, graças a Deus, acho que não. E eu acho que nós podemos falar para essas mulheres que estão nessa circunstância de uma mulher, por exemplo, que se divorciou e que teve que criar um filho sozinha por muito tempo, mesmo com apoio paterno, mas um apoio que não é dentro da mesma estrutura. É uma realidade complexa para nós mulheres. Mas o conselho é a gente saber que a gente fez aquilo que era possível ser feito. E que nós fizemos o nosso melhor. Rápido testemunho aqui, o João Vitor, meu filho, que tem idade do filho dela, ele foi no acampamento, né? Ele foi campista. E ele o João também, os meus também. Foi campista. Quando ele voltou, ele falou assim, mãe, muitas pessoas estavam sofrendo lá, se encontrando justamente pela dificuldade das relações com os pais. E eu chorava de emoção por tudo que eu tive de bom de vocês, né? Foi um ambiente perfeito? Foi, Carol. Não foi. Por exemplo, eu me divorciei do pai do João Vitor, ele tinha 5 anos. Eu me dou muito bem com o pai dele, a gente tem uma relação muito legal na criação dele, mas foi um contexto de dificuldade. E não era o contexto também perfeito da mãe escolar. Eu também não fui a mãe escolar do meu filho. Olha que loucura. Muito embora a academia, o aprendizado seja um valor muito importante para mim. Então, obrigada pela sua honestidade aqui com a gente. Que a gente também... crua, né? Nua e crua. E que a gente acolha aqui essas mães que estão nessa realidade. Mas eu tenho que trabalhar, eu não consigo fazer a tarefa com meu filho. Porque a gente está fazendo aquilo que a gente pode. E no final,
o resultado acaba sendo muito legal. Eu confio muito nisso. Eu vejo esse resultado hoje, ele com 21 anos. Sim. Mas carreguei essa culpa há anos. Sim. É que, na verdade, tudo parte de posicionamentos, né? Eu me posicionei para que a presença dos pais dos meus filhos fosse muito harmoniosa, né? Então, eu abri mão de outras guerras, vamos dizer assim, eu arregacei as mangas para que eu suprisse outras guerras, porque, para mim, como eu perdi meu pai muito cedo, a presença paterna é algo muito importante na vida do filho. E a gente entende que a gente precisa se posicionar também. Eu quero brigar ou eu quero que essa relação seja harmoniosa? Se posiciona. Posicione-se e seja fiel ao seu posicionamento. No meu entendimento, ter o pai presente, ter o pai dentro dessa harmonia é muito mais importante na criação dos nossos filhos, justamente porque a gente já tem tantas outras guerras, né? Porque já são pais divorciados, então vamos tentar trazer essa harmonia. E sim, eu vou precisar cortar da minha carne, ele vai precisar cortar da carne dele, mas a gente precisa achar esse senso comum. Mas isso realmente é a mulher que dita se isso vai ser tranquilo ou não. E aí cada uma pensa de maneira diferente e imagino que cada uma, dentro do que espera que seja bom para os próprios filhos, né? Essa foi a maneira que eu achei de trazer, foi arregaçando as mangas realmente e tentando trazer a harmonia para a família. Uma harmonia dentro do possível. Olha só, Marcela, o que você acha da gente perguntar para ela sobre esses futuros potenciais? A gente já conversou sobre isso para as mulheres. Sem dar muito spoiler, porque a gente tem muita coisa linda aí pela frente, mas assim, a gente olha para esse mundo, para essas transformações, para essa celeridade, para essa velocidade. São múltiplos futuros. Para um mundo feminino, o que você enxerga? Vamos lá. Eu entendo que as mulheres, por si só, elas estejam exaustas, né? A gente teve um movimento muito legítimo, que o feminismo, que começou lá, né, com a busca pelos direitos civis iguais. Como todo movimento que passa por essa camada de transformação, de mídia, de reinterpretação, o tempo todo vira um trem desgovernado. Então esse algoritmo também, ele leva a clusters muito diferentes, muito extremos. E eu penso que mulheres, hoje, a gente lutou tanto pelo empoderamento e tal, né? Toda vez que você fala em empoderamento, você está falando de alguém ceder o poder para você, de você buscar por esse empoderamento. Legal, chegamos lá. Né? E penso grandemente que o nosso momento agora é de reconfiguração. Sim, nós somos capazes, é possível. Existem muitas mulheres que sofrem essa discriminação hoje ainda. Eu, particularmente, nunca senti isso na pele, sinceramente. Eu sempre busquei naturalmente o meu espaço, mas é muito verídico o local que muitas mulheres ainda buscam por isso. Mas eu entendo que a gente está num momento realmente de reconfiguração, sabe? E a gente tem mulheres com todo tipo de pensamento, né? Que pensam de maneira muito diferente e cada uma vai precisar, novamente, né, buscar seus clusters e se reconfigurar. Porque assim, gente, estamos exaustas, mas quando você está exausta por algo que você está tão feliz por fazer aquilo, é uma exaustão gostosa, né? Agora, a questão é realmente quando você não está, mas caminhe, né? Busque conhecimento, né? Busque... Eu penso que tudo parta do conhecimento, sabe? Eu acredito muito na busca por conhecimento. Então, o que a gente não pode ficar parado. Acredito muito no poder da oração, mas orar ação. A gente precisa ajudar também, não só em oração, mas com as nossas ações também dentro desse contexto. Carola, vamos aproveitar, otimizar ao máximo a sua presença aqui. Nós estamos falando de ciência, de futuros, mas eu também quero que você dedique um tempo para olhar para a nossa paróquia e tentar imaginar os cenários das pessoas, e é claro que no múltiplas, especialmente das mulheres, hoje, que estão ali com um sonho, com um objetivo, com seus dons, seus talentos, querendo inovar o próprio negócio, ou passando um momento duvidoso das suas ações como profissional liberal, autônomo, eu não sei, mas eu sei que você tem a bagagem para orientar, para
para redirecionar essa rota, o que deve ficar atento, levando em conta também o digital, que é muito forte, olhando para a nossa paróquia com carinho para quem vive esse momento agora. Como é que é possível aplicar mudanças efetivas que dão resultado? Tá, vamos lá. Eu vou falar da Carola cética, tá? Que analisa dados. Isso. Galera, hoje você tentar uma carreira no digital é quase como um jogador de futebol. Né? Então, é uma série de coisas que precisam estar alinhadas. É cansativo, sim, como qualquer trabalho. As pessoas têm uma visão de que é tudo um oba-oba, de que é tudo muito fácil. Não é, gente. É muito trabalho. É um local, por exemplo, que eu, Carola, busco não estar dentro dele, porque é algo que a Carola, realmente, a Carola está alinhavando outros negócios para que ela mesma não seja... tão afetada por esse caminhar. Por quê? Porque é realmente bastante cansativo. E em relação às mulheres que estão nas paróquias, que estão... olhem para dentro de si primeiro, né? E busquem, sim, gente... Busquem ajuda, ninguém faz nada sozinho. Então, eu tô assim, maravilhada de ver nas paróquias quantas pessoas verdadeiramente se ajudam, sabe? E busquem dados. Eu costumo falar, eu tô falando assim, gente, tá tão complicado para mim lá no escritório, né? Porque tem tantas situações que chegam lá e o momento não está bom para negócio em geral, para você criar negócio em geral, para você criar marcas em geral. As pessoas criam muito intuitivamente, mas quando a gente olha para dados, ou que a gente olha para números, esse não é um momento da gente apostar todas as nossas fichas nisso. E isso tudo é cíclico. Né? E aí essa é uma pergunta que eu me faço, tá, mas se eu trabalho vendendo isso e a minha maior recomendação no momento olhe os dados, eles não estão legais, isso tem uma outra vertente, né? Então assim, vamos estudar, vamos ter muito mais cautela para qualquer coisa que a gente queira fazer, esperar 2027, se a gente ficar esperando um ambiente perfeito também, ele não vai acontecer, né? Então, mas é só pra gente realmente olhar com mais carinho para tudo isso, pra gente fazer uma coisa muito mais responsável, muito mais consciente, porque sim, a gente tem os pontos fora da curva, como o Cazé, a gente tem pontos fora da curva, como milhares de outras, mas os momentos mudam muito o tempo todo e a gente precisa estar calçado de alguma maneira em relação a isso. Estava comentando aqui com a Lu que tem várias formas hoje, né, de você alinhavar negócios e marcas. E você pode ouvir, testar e errar rápido, e fazer investimentos pequenos para teste e erro, mas de qualquer maneira, existe investimento. Gente, existe energia, disposição, tempo e investimento financeiro para qualquer coisa que você vai fazer. Exatamente. Hoje a gente tem como fazer o sentido inverso, pegar modelos de negócio que já estão validados, decupá-los ao contrário e seguir. É um caminho mais seguro, mas talvez mais longo também e que demanda um investimento financeiro maior. Então tem muitas formas de a gente fazer as coisas. Olhem para os dados, por favor, porque... agir dentro da intuição, dentro de um ambiente de negócios e marcas, hoje é um risco muito alto. Busque bons profissionais para essa orientação. Pra assessorar. Porque, infelizmente, também tem falsos gurus aí na internet aos montes, né, Carol? As pessoas vendem muita ilusão, amiga. Lembra lá daquele primeiro papo? O ser humano é conveniente. E aí eu tô observando coisas assim que eu olho e falo, não é possível que essa pessoa fez, mas fez. Vendeu pensando nela, não pensando no outro, e aquilo assim, fatalmente. E as pessoas chegam na gente, o que elas veem na gente é realmente nosso critério, sabe? E aí tem pessoas com critério que são verdadeiras, tem pessoas com critérios diferentes, vamos falar assim, sabe? E que querem vender acima de tudo, e aí realmente é de onde a gente se afasta. Eu tenho muito medo, né, Marcela, dessas vendas de uma caixinha, né, de colocar as pessoas dentro da mesma caixa, sem olhar a individualidade de cada um. Então, por exemplo, você já contou a sua história aqui pra gente, de como você se descobriu na comunicação, que foi absolutamente espiritual, que no dia que ela começou aqui, que ela se emocionou, porque é como se ela estivesse entrando dentro da própria casa. Era algo que fazia absoluto sentido para ela. Então, eu acho que é muito importante, eu tenho visto algumas pessoas
admiro até a coragem de irem para uma área de comunicação, de irem para o digital e não terem absoluto nem talento e nem técnica para aquilo, porque eu acho que tudo é treinável, né? Sim. Mas não é o lugar da pessoa, claramente, né? Ela tem Ou não daquela maneira. Ou não daquela maneira, né? exatamente. E aí que a gente precisa, eu entendo o negócio que você quer, Isso. porém este caminho traz X, Y, Z, e talvez por outro caminho a gente traz alfa, beta e gama, que vai ser muito mais o relevante. resultado vai ser. E eu acho que quando você coloca a sua voz ali para tantas pessoas, existe uma responsabilidade tremenda. Eu acho que ali a palavra é responsabilidade. Mas sabe? é que- Muito sério você trazer uma voz, você falar as coisas, você fazer afirmações. Você tem que saber o que você está fazendo e você tem que ter o talento para isso. Por exemplo, eu sempre falo, eu não tenho talento para aquela coisinha do escrito, aquela coisinha assim, como que eu posso te falar? O relatório do Excel. Essa não sou eu. Então eu preciso ter alguém na minha equipe. amiga. Uma IA maravilhosa para Tudo me que é ajudar. pra lógica, por favor, Exatamente. usem IA. Tudo Mas que é pra tem lógica. gente que é assim, tem gente que nasceu para isso. Eu conheço vários. Então, vale muito a máxima, conheça-te a ti mesmo. Eu falo sempre pro meu filho isso. Porque me dá um nervoso ver tantos candidatos ao digital que talvez não fosse o lugar dele. Você não e acha? que provavelmente não é. Não é Né? o Mas se lugar. não é esse Passo. local, Não é, qual mas é? ela que tá aí Acho que nessa essa é a maior- Vou dar área. um passo adiante. Eu vejo, completo esse ano, em dezembro, 10 anos de comunicação. Eu nunca vi uma era de ego e vaidade tão inflamada, onde as pessoas elas têm que parecer. Ser reconhecido, a fama, o fazer algo que ela não domina, mas com um ego tão inflamado, uma vaidade tão forte, que cega a pessoa. A pessoa ela não tem a noção mesmo, Luciana. verdade. Mas é porque vira a verdade dela naquele Exatamente. momento. E justamente num universo onde as verdades são tão Ela acha que ela maleáveis, tem... flexíveis, ela vive como se aquilo Exatamente. fosse verdade. E assim, tá tudo bem, né? A gente tá deixando feliz. Exato. É que, bem, pra mim, né, para além de reconhecimento, eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Então, Sim. Não, é que você Então é eu olho as pragmática, linhas né? mesmo, Você trouxe um discurso de Não- pragmatismo aqui, um discurso de resultado. E eu acho que você está coberta de razão, porque você é uma gestora de negócios. O seu objetivo é que o negócio da pessoa que você está assessorando funcione. né, Dê gente, lucro, traga um sim. resultado. Esse é o papel fazer isso. Mas uma coisa que eu acho, assim, e eu vou usar um pouquinho aqui, tudo bem se está fazendo ela feliz. Tudo bem, Carola, mas, poxa, existe uma responsabilidade coletiva. Sim, mas assim, Sabe? conscientemente você precisa apenas estar feliz e nesse local você vai estar feliz abrindo mão do... É que aí a gente volta no posicionamento, né? Ela fica inebriada, é como se a pessoa, ela perde a noção. A Ela noção. não tem, é como se precisasse retirar do corpo, mostrar, e isso eu acredito que vá, Mas é que não é infelizmente, sustentável. aumentando. Você tá também, entendendo? exatamente. Isso não se retroalimenta. Isso. Ou às vezes sim, se retroalimenta se ela tem uma outra forma Também. de vida que sustente a vida dela. Sim. E tá tudo certo, entendeu? Então é complicado, né? Você falar do outro. Por isso que hoje a gente se apoia. E Bastante você na- traz os minutos finais, antes de abrir, é claro, Lu, para as considerações, você traz uma autoridade que é real. Porque eu vejo as pessoas projetando como uma autoridade buscando, e essa palavra, eu nem aguento mais ouvi-la, mas essa busca do parecer. E você é uma profissional que tem competência, que faz com excelência, e aí isso transmite naturalmente. A Luciana, como uma advogada, uma professora, uma comunicadora, e você vê que transborda, e não o contrário. Isso é A gente essencial. precisa. Você sabe, Marcela, assim, por exemplo, você claro, não tem uma pessoa que não fala dela, porque é dela. É nato, natural. Não apenas aqui na CBN, mas quando a gente vê ela apresentando, quando a gente vê os vídeos que ela publica, é natural e ela tem talento e técnica para isso. E às vezes eu acho que a gente tem que se fazer essa pergunta. Quem sou eu? Isso. O que me move? Isso faz sentido? Eu sou alguém que veio para se comunicar? Ou não? Eu sou a pessoa dos bastidores, porque essas pessoas também são necessárias. Não é, Marcela? Eu sou do bastidor, por exemplo, gente. Sim, eu assumo. acho que a pessoa precisa entender qual é o talento e qual é a importância dela no mundo. E servir o outro, porque é sobre o isso, outro. servir não é exatamente. nada sobre a gente, é o o que outro. você pode servir da melhor tocar forma. a vida das pessoas. E a gente faz isso o Isso. tempo todo. Sim. Infelizmente, agora sim, minutos finais, fiquem à vontade. pra essa Ai, gente, despedida. eu adorei essa meia hora Ah. a mais. Uma baita tarde. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a vocês. Carola,
Ai, Eu já sou olha, uma declarada apaixonada aqui pelo seu trabalho, pela mulher que você é. Eu acho que você tem essa missão de ajudar as pessoas a entenderem por que elas fazem o que elas fazem e serem mais coerentes no mundo. Eu acho que esse é o papo. É a gente ser coerente no mundo. Dentro do que a gente busca. Dentro do que a gente busca. Né? Se eu faço o que eu faço, é porque eu sou alguma coisa. E se eu sou isso, o que eu vim servir no mundo? É uma palavra, é importante essa análise para nós. Obrigada, minha amiga. Agora você termina aí mais uma quinta-feira maravilhosa. E semana que vem estamos juntas novamente. Que assim seja. Segue lá, Múltiplas e Luciana Mondozzi no Instagram. Carola, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente todos os seus caminhos. E segue sendo você. Exatamente assim, que a gente adora. Ai, eu amo vocês. Obrigada, meninas. Adorei. Obrigada, meu amor. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Pausa para o repórter.